Por que o Brasil precisa se preocupar com a qualidade do relacionamento entre pais, mães e filhos? Afinal, por que as relações familiares, o que acontece dentro de uma família, também é um tema do interesse público? Obviamente, em primeiro lugar, é importante dizer que existe sim uma tensão entre o interesse público no que diz respeito ao cuidado que uma família exerce com relação às suas crianças e a sua própria liberdade. É óbvio que, em qualquer contexto, a liberdade precisa ser resguardada, afinal é um direito fundamental. Por outro lado, é um dever da família prover este cuidado a seus filhos, e nesse sentido cabe um apoio da sociedade e do Estado ao exercício dessas funções, ainda que esse apoio seja subsidiário, ou seja, a prioridade do cuidado é da família, a sociedade e o Estado precisam garantir o apoio que as famílias precisam para o exercício dessa missão e, em casos excepcionais, providenciar alguma intervenção no sentido de substituição da família, enfim, situações que podem acontecer, por exemplo, em casos de violência e outros tipos de violação de direitos. Mas, de forma ordinária, o que cabe é um apoio ao exercício dessa missão. Agora, quais são as consequências de quando uma relação familiar não é funcional, ou seja, ela deixa de cumprir a sua função? Vale a pena olhar para alguns dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde na Escola. É uma ampla pesquisa que o IBGE realiza periodicamente para levantar entre a população jovem que está na escola a sua condição de saúde. E nós avaliamos a última pesquisa, que foi publicada em 2019, e vimos alguns dos dados assombrosos que foram constatados no que diz respeito à saúde mental. E uma observação, isso antes da pandemia. Nós sabemos que a pandemia piorou bastante toda a situação de saúde mental. Em primeiro lugar, 30% dos jovens entre 12 e 17 anos relataram não acreditar que hajam pessoas preocupadas com eles. Ou seja, disseram que ninguém se preocupa com eles. Obviamente isso daí inclui a sua própria família. São jovens que se sentem desamparados e provavelmente vivem em ambientes familiares em que há algum tipo de negligência. Ou seja, a família, pelo motivo que for, e aqui não se trata de criminalizar as famílias, pelo motivo que for, deixou de cumprir sua missão. E o jovem se sente solitário. 30% é um valor extremamente preocupante. Agora o que acontece? Na ponta desse grupo de jovens que diz não considerar que ninguém se preocupa com eles, nós temos 4% de jovens que relataram não ter nenhum tipo de amigo, nenhum tipo de relação de amizade, nenhuma relação próxima com ninguém. Veja, 4% dos jovens entre 12 e 17 anos é muita gente aqui no nosso país, dá mais de 1 milhão de pessoas. O que acontece com a vida desses jovens? Qual é a perspectiva de uma pessoa que vive sem ter nenhum tipo de relação, que não tem com quem conversar, que vive nessa situação de solidão? O desenvolvimento humano não é que ele fica prejudicado, ele fica impossibilitado de acontecer num ambiente desse. E não adianta colocar esses jovens nas melhores escolas do mundo. Sem amizades, sem um contexto social favorável, não haverá desenvolvimento, não vai ter aprendizado na escola. Então nós estamos diante de um problema grave. Além do que, esses jovens, esse dado faz parte desse contexto em que há aumento dos índices de suicídio juvenil no Brasil de forma preocupante, em que há altos índices de drogadição de jovens, em que há o problema da violência nas escolas, que no Brasil é gravíssimo. O número de professores que relatam ter sido agredidos chega a 80%, de acordo com dados de algumas pesquisas, 7% terem sido agredidos fisicamente. Isso por alunos, na maior parte das vezes. Então nós temos um contexto em que vão acontecer essas violações de direitos porque nós não conseguimos prevenir de forma adequada. Não é possível, não podemos aceitar essa situação. E que tipo de solução nós podemos ofertar? Bom, primeiro também é preciso fazer um diagnóstico mais preciso. E nós gostaríamos de propor aqui uma hipótese. Se há tantos jovens que relatam não haver ninguém se preocupando com eles, 4% dizendo que não tem nenhum tipo de amigo, nós podemos fazer uma inferência a respeito da qualidade das relações familiares desses jovens. E evidentemente existe uma associação entre a condição de sociabilidade e a própria dinâmica familiar.
Se a família, pelo motivo que for, estiver disfuncional, esses jovens vão ter muitas dificuldades no seu desenvolvimento integral. E, no fim das contas, qual é o grande ponto? O grande ponto talvez seja a negligência familiar. Negligência familiar, ela tem diferentes dimensões, ela pode ser referente ao aprendizado da criança, o seu envolvimento com a escola, ou negligência às necessidades emocionais, o que for. Existem algumas dimensões. O fato é que a principal e a maior violação de denúncia de violação de direitos no Brasil diz respeito à negligência familiar. No Disque 100 do Ministério de Direitos Humanos, a maior quantidade de denúncias, ou seja, a denúncia mais realizada é de negligência familiar. O que nós podemos fazer diante desse cenário é complexo, mas existe um tipo de solução que nós sabemos que funciona e que pode ser adequado. É trabalhar programas de educação parental. A educação parental diz respeito à capacitação de mães, pais, cuidadores da criança, ou seja, das pessoas responsáveis pelo exercício do cuidado dentro daquela família, a exercer essa missão de cuidado. Muitas vezes, muitas pessoas já vêm de situações em que tiveram uma experiência familiar ruim e tendem a replicar essa experiência em sua própria família. É preciso quebrar esse ciclo. A educação parental, através de processos formativos, traz soluções para esse tipo de problema. E nós estamos falando de soluções científicas, baseadas em evidências pesquisadas e publicadas, ou seja, coisas que funcionam. Existem muitos programas de orientação familiar que geram como resultado a diminuição da negligência familiar. Ora, uma família, quando nós diminuímos a negligência, nós vamos ter famílias que deixam de ter uma situação inadequada com relação ao cuidado e passam a ter uma situação adequada. Uma família que passa a ser um ambiente formativo e de proteção para os jovens. E aí ele vai ter melhores condições de desenvolvimento e de socializar. O contrário é dramático. Se essas famílias passam a ficar disfuncionais, nós temos cada vez mais famílias entrando nesse tipo de situação, nós podemos, e sabendo que jovens chegam ao ponto de não conseguir formar amizades, nós podemos gerar uma bomba relógio. Problemas de violências, todos esses casos dramáticos em escolas. É necessário virar a chave, é necessário chegar antes. É necessário fazermos com que as famílias tenham a condição de exercer a sua missão. É dever nosso, da sociedade. Não é só dever daquela família, está até na Constituição. É dever da família, em primeiro lugar, mas também da sociedade e do Estado garantir essas condições e os direitos das crianças e dos adolescentes. E isso só vai acontecer quando as famílias forem o lugar de cuidado e desenvolvimento que precisam ser. Educação parental é uma das soluções, talvez uma das melhores para enfrentar esse problema. Este é o caminho que o país precisa seguir. Nós, em Family Talks, lançamos agora, nessa semana do dia 15 de maio de 2023, o Compromisso pela Educação Parental, que é um movimento de mobilização, de advocacy pela educação parental, para que o poder público implante soluções de educação parental que nós consigamos dar o apoio que essas famílias precisam. Convido vocês a conhecer isso daqui. Nós vamos tratar desse assunto em conversas posteriores. Espero que possamos elucidar e mostrar para vocês a relevância de toda essa discussão. Um grande abraço a todos.